Que o Senhor nos abençoe e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos estudar hoje a função do espírito de profecia no tempo do fim. É interessante como Deus nos concede sempre um caminho, o melhor caminho, para nós não errarmos e não sairmos desse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o profeta Isaías confirma: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, para eu não me desviar, eu tenho que conhecer, tenho que ver a sinalização. É como o Waze. O Waze nos vai mostrando o caminho, vira à esquerda, vira à direita, e assim nos vai guiando até chegar ao destino. Bom, a Bíblia escolhe um caminho mais seguro que o Waze, porque o Waze às vezes entra por lugares que não deveria entrar. Mas a Bíblia não. A Bíblia sempre o caminho, nos encaminha de maneira segura, de forma a não sermos confundidos com todas as opiniões que existem no mundo. Às vezes, muitas coisas são ditas, explicadas e nem sempre correspondem ao que está escrito. E agora, especialmente no final dos tempos, o Senhor adverte que para não sermos confundidos, nós temos que receber de coração a palavra profética para o tempo do fim. Então, dentro desse contexto, existem muitas orientações nesse sentido. O livro Evangelismo, por exemplo, páginas 125, 126, diz: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Meus irmãos e irmãs, trabalhai zelosamente para fazer circular estes livros. Ponde vosso coração nesta obra, e a bênção de Deus estará conosco. Saí com fé, orando para que Deus prepare corações para receber a luz. Em meus livros, a verdade é declarada, fortalecida, por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo traçou essas verdades sobre meu coração e mente de maneira tão indelével como a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Veja que segurança, que certeza nós temos ao nosso alcance. Impressionante. Diz também, esses três textos estão em três páginas diferentes. Mensagem Escolhida, volume 3. O primeiro parágrafo, página 29, o segundo, página 48 e o terceiro, página 71. Diz o Senhor: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Porque o espírito de profecia, a voz profética, enfim, o dom profético, é numa linguagem clara e muito clara. Então ninguém pode ficar pensando uma coisa ou outra coisa. Fala exatamente o que a Bíblia diz, mas não dá espaço para o ser humano colocar o dedo. Por isso que foi dado para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. O segundo diz: desde o começo da minha obra tenho sido compelida a dar claro e incisivo testemunho, a censurar erros e a não deter-me. E por último diz: o Senhor me tornou sua mensageira para comunicar a seu povo testemunhos de animação, advertência e repreensão. Quer dizer, o Espírito de Profecia tem funções bem específicas. No livro Evangelismo, página 256, 257, diz:
A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida pelos que têm qualquer desejo de compreendê-la. Mas, não obstante tudo isso, alguns que professam fazer da palavra de Deus objeto de seu estudo vivem em direta oposição aos seus mais claros ensinos. Assim, para deixar sem desculpa aos homens e mulheres, Deus dá claros e positivos testemunhos, dirigindo-os para a palavra que negligenciaram seguir. O Senhor sempre quer nos salvar, mesmo a pessoa insistindo por ir por um outro caminho. O Senhor diz: este é o caminho, andai por ele. Livro Evangelismo, página 257. A palavra de Deus é rica em princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida. E os testemunhos gerais e pessoais destinam-se a chamar a atenção mais especialmente para esses princípios. Ontem à noite nós terminamos do terceiro volume de Testemunhos para a Igreja. Esse livro é extraordinário. Claro que aí analisa testemunhos que foram dados para diversas pessoas, tá? Principalmente da liderança, mostrando-lhes deficiências de caráter que cada um tinha, que os inabilitava para o cargo que ocupava. Evangelista, em várias áreas. Então, ali nos ensina claramente, o Senhor vai acompanhando a vida de cada um. Então, nós temos que ter um coração aberto para o Senhor nos mostrar quais são nossos erros e corrigi-los no poder de Cristo. Então, para não, porque os dias vão passando, vão ficando cada vez mais velhos, e chega uma hora que tem que descansar. É inevitável isso aí, por causa do pecado. Claro, nós estamos vivendo um tempo muito solene, estamos perto, muito perto da vinda de Cristo. É muito provável que estejamos vivos para esse dia. Mas, desconsiderando isso, porque não podemos afirmar que esse ano, próximo ano, enfim, mas uma coisa é certa: os sinais estão gritando de que Cristo está voltando. Então, nós agora temos que nos voltar para adquirir conhecimento, principalmente, que nos abra os olhos para nossas deficiências de caráter e procurar corrigi-lo no poder de Cristo. Evangelismo, página 255, 256. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse a seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Nunca o Senhor falou com tanta insistência e de maneira tão clara e tão forte. Por quê? Porque estava já na reta final, a caminho do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E para esse dia, nós temos que ter um caráter que reflita o caráter do Senhor. Uma coisa é certa e está escrita, e já foi lido, que na ressurreição, você ressuscita com o mesmo caráter que tinha antes de morrer. Na vinda de Cristo, não é transformado o caráter. E o que decide nosso destino eterno é o caráter. E o que é o caráter? Como já vimos, são pensamentos e sentimentos combinados. Um bom caráter significa bons pensamentos, bons sentimentos. Então, como isso normalmente muda em função do ambiente, se algo incomoda, a pessoa se irrita e o sentimento e o pensamento começam a mudar. Então, a estabilidade de pensamentos, sentimentos semelhantes a Cristo não se adquirem de uma hora para outra. É o resultado de uma vida inteira. É aí que nós temos que ser diligentes hoje em receber a palavra de Deus. Porque é a palavra que transforma pensamentos e sentimentos.
Então, por isso que o Espírito de Profecia é fundamental, porque nos mostra claramente, esse livro de Testemunho para a Igreja, volume 3 fala, e fala assim direto: você tem sido um homem orgulhoso, um homem cobiçoso, você tem tido uma vida dupla, você não é o que mostra e quer ser, e aí o chama para o arrependimento e conversão. Então, quando a gente lê esses testemunhos, você começa a se examinar para ver se você não é igual. Você tem sido egoísta, você tem sido isso, aquilo, e isso não interfere na obra de Deus, em vez de ajudar, está desajudando. E vai falando de maneira clara e direta. Então, nós temos que nos expor a essa verdade, porque é para nosso próprio bem. Não adianta que alguém me diga: não, você é uma excelente pessoa, você é muito bom, você é isso. Olha, podem até falar, mas o que eu preciso é que me digam: olha, você tem um mau caráter. E eu começar a pensar: por que estão falando isso? E orar ao Senhor para enxergar o que eu realmente sou. Olha o que está escrito aqui, Mensagem Escolhida, volume 3, página 49. Cedo e tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor expõe diante de mim. A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permanece em pé no dia do Senhor. No desempenho do meu trabalho, falo as coisas que o Senhor me comunica. Escrevo tudo aquilo que o Senhor me dá para escrever. Então, poderia eu dispensar os escritos de Ellen White se o Senhor me está ajudando-me ajudando-me a caminhar de maneira segura e com uma direção correta. Testemunho Seleto, volume 3, página 275. Temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de Profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Nós estaremos diante de enganos e isso não vai acontecer enganos lá fora. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente com a posição que devemos ocupar agora. Mensagem Escolhida, volume 3, páginas 76 e 77. Devo traçar este testemunho no papel para que, se eu dormir em Jesus, o testemunho da verdade ainda possa ser dado. Abundante luz tem sido comunicada ao nosso povo nestes últimos dias. Seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Graças a Deus. E mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo. Suas mensagens terão ainda mais força vital do que quando vivia. E aí a tecnologia tem ajudado muito, porque se nós podemos ver no celular, eu tenho o aplicativo de Ellen White ali, tenho as 17 meditações, todos os livros, enfim, você pode a qualquer momento consultar, ver, compartilhar um texto. Então, nós temos ao nosso alcance todos os recursos necessários, suficientes, para poder caminhar com segurança em direção ao céu. E poder, no último momento, se é o caso de descansar, falar assim: para mim, morrer é lucro. Vou descansar das confusões deste mundo. Poder repetir a palavra de Paulo: combati o bom combate. Sabe? Completei a carreira, guardei a fé. Então, a pessoa não tinha nenhuma dúvida que estaria no céu logo mais, porque a morte é um instante para quem morre. Para quem fica vivo, pode ser anos. Para quem morre, é um piscar de olhos. Então, essa certeza é o resultado de uma vida de comunhão com Deus.
Mensagem escolhida, volume 3, páginas 68 e 69. Tendo discorrido sobre as questões, a saber, que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor, mas uma parte seu próprio pensamento, seu próprio critério. Este é um dos ganchos de Satanás para pendurar vossas dúvidas, a fim de enganar vossa alma e as almas de outros, que ousarem traçar uma linha divisória nesta questão e dizer: esta parte que me apraz é de Deus, mas aquela parte que indica e condena meu procedimento é exclusivamente da irmã White e não traz o cunho sagrado. E observe, desse modo, rejeitaste virtualmente a totalidade das mensagens que Deus, em seu terno e compassivo amor, vos enviou para livrar-vos da ruína moral. Porque a pessoa não tem condição de falar isso é inspirado, isso não é inspirado. Não tem condição de falar isso era para o tempo da Sarah White, isso não era. Sabem por quê? Porque o contexto bíblico é um só. É o conflito entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência, entre Cristo e Satanás. Então, nesse contexto, quando nos fala de experiência de homens da antiguidade, vamos ao tempo de Nero. No tempo de Nero existia inveja como existe hoje, existiam ciúmes como existem hoje, existia egoísmo da mesma maneira que hoje. Então, a palavra de Deus é para todos os tempos. Aí vem outro que diz, não, mas esse é um livro compilado. Eu pergunto, quando se prega na igreja, os sermões não são compilados? Não pega um texto romano, pega um texto de Paulo, de Filipenses, um texto de lá de cá, não faz isso? Não é feita uma compilação? Mas você não orou pedindo a direção do Espírito Santo para que a organização desses textos transmita uma mensagem de alento, de força, para confirmar a fé das pessoas? Claro. Da mesma maneira, quando esses homens compilaram os livros como Conselho sobre o Regime Alimentar, o Espírito Santo estava ausente, entendeu? Então, nós precisamos considerar como o Senhor vai trabalhando eh, na condução de sua igreja, e assim foi inspirando homens, mulheres, para ir trabalhando com o que foi escrito no passado. Foi dessa maneira que se construiu a Bíblia. Né? Então, muitas vezes se fala, não, mas o contexto é o outro, sabe? Não, eu vejo aqui, eu estava vendo outro dia, aqui na Epístola aos Romanos, por exemplo, veja, examine depois vocês isso aqui. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 9, na minha Bíblia tem um título aí. Todos os homens estão debaixo do pecado. Tá? O versículo 10 está citando Eclesiastes 7:20. No versículo 11, está citando Salmos 14, versículos 2 e 3. No versículo 13, está citando Salmos 5, verso 9. No, no versículo 14, Salmo 10, versículo 7. Versículo 15, 16 e 17 está citando Isaías 59, versículos 7 e 8. No versículo 18, está citando Salmo 36, 1. No versículo 20, está citando Salmo 143, 2. E assim vai. Olha a compilação que fez Paulo aí. Agora, se vocês vão ver o contexto de Eclesiastes, de Salmos, Isaías, e etc., você vai ver que é muito difícil você enxergar que está falando de um assunto que está tudo interrelacionado. Não, mas ele pegou afirmações, declarações de cada texto que tem a ver com qualquer tempo.
Então, por isso, quando eu leio o Espírito Profecia, eu não posso falar, não, isso era para o tempo do Sarah White, isso foi compilado, esse o contexto era uma carta que foi enviada para tal pessoa. Não. Nessas cartas, nessas declarações, foram dirigidas para situações específicas que são comuns para todos os tempos. Quando esse livro terminamos de ler ontem, Testemunho para a Igreja, volume 3, aí fala sobre você é um homem orgulhoso. Mas aí, o orgulho só existiu naquele tempo e só com aquela pessoa? Não. Então, o Senhor teve esse propósito, nos auxiliar para mudar nossa vida. Página 76 e 77, essa é escolhida volume 3. Devo traçar este testemunho no papel, para que, se eu dormir em Jesus, o testemunho da verdade ainda possa ser dado. Abundante luz tem sido comunicada ao nosso povo nestes últimos dias. Se eu não poupar a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. E mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo. Suas mensagens terão ainda mais força vital do que quando vivia. Graças a Deus por isso. Então, esse texto não devemos esquecer nunca. Agora, mensagem escolhida, volume, página 83, verso 5. Protegidos contra os sedutores e embustes de Satanás. Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. E com passivo amor vos enviou para livrar-nos da ruína moral. Quer dizer, Deus nos está alertando, nos está advertindo para nos corrigirmos o caminho. Na meditação matinal, exaltai, página 158, diz: os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo, como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. Então, quando as pessoas dizem assim, Cristo está voltando, temos que nos preparar. Vamos traduzir isso de uma maneira mais objetiva. Cristo está voltando, preciso obedecer a toda a palavra de Deus. É isso que está falando aqui. Esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. Obedecer. As tremendas questões de eternidade demandam de nossa parte algo mais que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, onde a verdade é mantida no recinto exterior. Deus pede um reavivamento e uma reforma. Sabem, irmãos e irmãs, quando a gente, no meu caso, sempre gostei de estudar, então você começa, Deus te vai abrindo o entendimento, você vai entendendo, e você consegue até explicar, dar estudos bíblicos, e pode gostar tanto disso, que você maneja a Bíblia de esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Eu me lembro quando eu ministrava o seminário Apocalipse, eram 6, 7 seminários por ano, todos os anos, durante 10 anos. Então, você pegar o tema e já discorria sobre o tema, com facilidade, porque estava tudo na mente. Mas isso não serve de nada para mim se eu não colocar esses ensinos, não incorporar esses ensinos à minha vida pessoal. Então, essa é a questão. Eu não posso manejar a Bíblia, pregar, dar estudos bíblicos, se isso que estou ensinando, pregando, não faz parte da minha vida. Eu preciso viver a palavra. Porque quando eu obedeço, a palavra transforma pensamento e sentimento, vai transformando o caráter. Por isso diz, a reforma acompanha o reavivamento.
Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isto se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Isto está em Mensagem Escolhida, volume 1, página 128. Então, reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A morte espiritual, eu tenho, poderíamos colocar isso em termos de ter uma comunhão íntima com Deus, aprender a andar com Deus, em todo momento. Quer dizer, eu tenho que ir lendo a palavra de Deus e tenho que ir examinando o meu coração e falar, Pai, eu não estou fazendo assim, não estou pensando assim, não sinto isso assim. E dessa maneira, Deus nos vai auxiliando e vai corrigindo o que tem que ser corrigido. Agora, reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Então, é uma mudança interior e uma mudança exterior. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado com o reavivamento do espírito. Por quê? Se eu mudo, como diz aqui, uma reorganização, uma mudança de ideias, teorias, hábitos e práticas, e eu posso adoptar um vestuário correto, uma alimentação correta, que é o que mais se vê na vida do ser humano, e todas as outras coisas. Mas, se isso não for no Espírito de Cristo, eu vou me tornar crítico. E eu vou começar a medir a santidade da pessoa por o cumprimento da saia, pelo alimento que come, pelos hábitos, e aí vou chegar à conclusão de que eu já estou salvo, porque tudo que é visível e medível, sabe, eu estou dentro daquilo. E aí que tem que haver um reavivamento, uma reforma unidos estreitamente. E esse reavivamento tem que ser pelo Espírito, para eu poder ser paciente, compassivo, misericordioso, tentar auxiliar o que não anda no caminho como eu estou andando. Não vou ficar ali olhando o prato do outro, se eu estou comendo certo, está comendo errado, ele já vai falar, olhando. Você não pode. Eu ouvi falar, gente diz que se você comer carne, não vai para o céu. Onde está escrito isso? Entende? Então, são coisas que nós temos que andar, aprender de Deus, como era Cristo. E aí vemos que essa reforma e reavivamento têm que estar intimamente ligadas. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e não realizá-la precisam fundir-se, têm que andar juntos. Mensagem Escolhida, volume 1, página 128. Senão a pessoa se torna um fariseu ou se torna aquele que diz, eu sou pecador, miserável pecador, Deus conhece o meu coração, mas não muda. Vai para o outro extremo. E nesse reavivamento, é o que o profeta Ezequiel falou sobre o vale dos ossos secos. Ezequiel 37, versículos 1 a 5, diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverá estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza
sobre estes ossos, e dize-lhes, quer dizer, a palavra, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Por que tem que ouvir a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor é vida, é espírito. E a primeira pergunta que faz aqui, se esses ossos secos poderiam ter vida. Viverão estes ossos? E Ezequiel falou para o Senhor, tu o sabes. Agora, o Senhor lhe diz, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, quer dizer, fala a estes ossos a palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando você recebe a palavra, você está recebendo a vida de Cristo. E de que maneira se recebe? E quando eu atendo à palavra e obedeço à palavra, e como eu tenho uma natureza contrária à palavra, eu tenho que orar ao Senhor e dizer, Senhor, me dê forças para fazer a sua vontade e não a minha vontade. Perdoa aquele que te ofendeu. Mas se a pessoa não tem espírito perdoador, como vai perdoar? Tem que pedir. Ame a seu próximo. Aí eu tenho que pedir ao Senhor. E diz, assim diz Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o Espírito é vida. Ezequiel 37, versículo 9 e 10. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então, para eu me levantar e ficar em pé, eu preciso receber a palavra, para receber o Espírito de Cristo. A comunicação do Espírito de Cristo é por meio da palavra. E aqui vem a questão, está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 76. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela mente e corpo dos homens. Pela mente e o corpo. Então, qual a função do Espírito de profecia na igreja remanescente? Primeiro, declarar a verdade, fortalecida por um assim diz o Senhor. Primeiro ponto. Segundo, confortar e corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Terceiro, dar claro e incisivo testemunho e censurar erros. Quarto, comunicar testemunhos de animação, advertência e repreensão. Não podem ser somente testemunhos de repreensão, tem que ser de advertência e também de animação. Quinto, deixar sem desculpa aos homens e mulheres. Deus dá claros, positivos testemunhos, dirigindo-os para a palavra que negligenciaram seguir. Sexto, chamar a atenção para os princípios da palavra de Deus. E sétimo, preparar um povo que permaneça em pé no dia do Senhor. Bom, nunca esqueçam que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito profecia. Tá? Isso aqui tem que estar sempre na nossa mente. Tem a mesma autoridade, a Bíblia e o Espírito profecia, só que funções diferentes. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 30. E aí que, segundo Crônicas 20:20, nos diz, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Bom, não estou terminando nesse momento, embora vou ler os textos finais, que, como Amós 4:12, que já foi lido ontem também e anteontem. Portanto, assim te farei, o Israel, e porque isso te farei, prepara-te, o Israel, para te encontrares com o teu Deus.
O tema de amanhã será Ellen White e obra. Aqui um aspecto bem prático do Espírito Profecia. Entendendo as Escrituras Sagradas, conceitos fundamentais. Por exemplo, o que você entende quando lê este texto, Mateus 26, 28? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O que você entendeu aqui quando diz remissão de pecados? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Veja esse outro. Efésios 1, 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Se você lê na igreja esse texto, o que as pessoas entendem quando diz que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça? Agora veja esse outro. Lucas 24, versículos 46 e 47. E diz-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Será que a pessoa entendeu claramente o que o Senhor está falando nesses textos? Veja esse outro. Romanos 5, 17 e verso 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Será que todos entenderam o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Isaías 61, versículos 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Interessante que aqui diz que nos cobre com um manto de justiça, nos envolveu com um manto de justiça. E Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Agora, e nesses textos que foram lidos aparece a palavra expiação, redenção, justificação, remissão, justiça, veste de justiça, santificação e graça. O que significam essas palavras? Aí que entra o Espírito Profecia. Expiação. A morte de Cristo na cruz pagou o resgate por todos os seres humanos. Já aí você tem a definição de expiação. Todos podem vencer, porque Cristo fez expiação pelos pecados do mundo inteiro. A todos, ele oferece o poder da graça que redime. Bom, aqui entra nos conceitos que estão nos outros textos. Mas o que é expiação? A morte de Cristo na cruz pagou resgate por todos os seres humanos. Expiação significa resgate com sacrifício. Não é apenas resgatar-nos da fogueira, mas para resgatar-nos, a pessoa perdeu a vida na fogueira. Expiação é resgate com sacrifício. Agora, o que é redenção? O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Isso está no livro Educação, página 125. O anterior estava na meditação de Saltaio, página 236. Então, redenção significa restauração da imagem de Deus na alma humana.
restaurar. E o que deve ser restaurado? Maravilhosa graça, na página 244. Diz, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Então tem que restaurar o ser humano, quer dizer, voltar ao que era antes da entrada do pecado. Mas o que precisa ser restaurado? O corpo, a mente, o espírito e a vida, a alma do ser humano, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Só que agora entra uma questão que só o Espírito Profecia para você entender. E aí está a importância de ler os livros do Espírito Profecia. Porque tem que restaurar o corpo, a mente e a vida do ser humano. E por onde começa essa restauração? Veja o que diz a meditação este dia com Deus, página 204. Cristo sabia que, a fim de cumprir o plano da salvação, salvar-nos do pecado, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para salvar-nos da morte, nos tem que salvar do pecado. Ele teria que iniciar a obra da redenção, quer dizer, para salvar-nos do pecado, temos que ser restaurados. Porque nós, se não formos restaurados, vai continuar pecando. Então, ele teria de iniciar a obra da redenção exatamente onde começará a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção, a restauração, exatamente onde começará a ruína. O mesmo é verdade em nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma, precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Captaram? Então, tem que ser restaurada as três dimensões: o corpo, o espírito, o corpo, a mente e a vida do ser humano. Mas para ser restaurado, precisa começar pela alimentação, pelo regime alimentar. Porque é justamente o regime alimentar que vai afetar a percepção. E afetando a percepção, afeta o discernimento. E aí compromete o raciocínio, compromete a memória. Então, como esta restauração é por meio da palavra, é a palavra que restaura, então, para eu poder discernir a palavra, eu tenho que ter percepção para perceber as impressões do Espírito Santo quando eu vou lendo a Bíblia. E aí, a reforma de saúde tem um papel fundamental. Então, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, que a reforma de saúde não é ponto de salvação. Já ouviram falar disso aí? Irmão, se alguém pensa que a reforma de saúde não é ponto de salvação, significa que essa pessoa tem na mente salvação pelas obras. Para ele tem uma série de pontos de salvação. Só que a reforma de saúde não tem esses pontos. Entende como o raciocínio é complicado do ser humano? Não existem pontos de salvação. Nem reforma de saúde, nem nenhuma outra coisa é ponto de salvação. A salvação depende de uma entrega completa do ser humano para ser restaurado por Deus. Por isso o Senhor Jesus deixou o exemplo na cruz. Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. Se possível. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. O que o Senhor estava colocando aí diante de Deus? O livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, que temos estudado muito, está nas tuas mãos para que o Senhor faça o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Eu agora não quero mais. Minha escolha é total, 100%. Você assina um cheque em branco e entrega para a pessoa. Ali o Senhor preenche. Eu não quero preencher. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer isso. Então aí Deus começa a agir, sabe, de uma maneira poderosa, fazendo o querer e o realizar segundo sua boa vontade, porque você entregou livremente. E por onde começa isso? Pela alimentação.
Agora, que mais entra na restauração? Medicina e Salvação, página 240. Fazer trabalho prático. Procurar restituir a saúde aos enfermos. Isto é verdadeiro ministério. Observem agora. Lembrai-vos de que a restauração do corpo prepara o caminho para a restauração da alma. Se você tem um corpo enfermo, compromete a restauração da dimensão espiritual. Por quê? Porque compromete a percepção, compromete o discernimento, compromete o raciocínio, compromete sua compreensão da palavra, e você não tem como obedecer o que você não entende. Então, primeiro, para obedecer, preciso entender. Para entender, preciso ter uma mente clara. E para ter uma mente clara, tenho que ter uma alimentação correta. Agora, quem explica isso em detalhes é o Espírito Profecia. Por isso que o Senhor nos deu essa mensagem. Nenhum de vós tem visto a necessidade de reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, 1000 caindo do lado, 10.000 à direita, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de toda vitória a serem ganhas. Temperança, página 205. Captaram? Você percebe a importância do Espírito Profecia? Agora, se eu tenho minha vida entregue ao Senhor Jesus, eu leio isso, e se eu sou intemperante, comilão disso, aquilo, enfim, o que eu devo fazer? Porque quem come é porque gosta, eu gostava. Ninguém come assim porque não gosta. Então, eu tenho que ir ao Senhor e falar, Senhor, agora estou num problema muito sério, porque eu gosto disso. Só o Senhor para me ajudar, eu quero que o Senhor fazer essa mudança. Eu preciso do poder do Senhor para fazer. E aí o Senhor começa a operar. Quando a pessoa entrega a sua vontade à vontade de Deus. E o que é justificação? Quando pecadores penitentes, contritos diante de Deus, discernem a expiação de Cristo em seu favor, a expiação, o resgate com sacrifício, e lhe aceitam a expiação como sua única esperança para esta vida. Claro, eu estou no meio do fogo. Não tem como sair. Pegou fogo em todos os lugares. E vem alguém poderoso para me tirar do fogo. E ele me tira do fogo, só que ele morre na fogueira. Quando eu entendo isso, como vai ser o coração dessa pessoa com respeito a quem o livrou da morte? Vai ser grato pela eternidade. Então, quando a pessoa discerne isso, que sua única esperança para esta vida e a futura, seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Cada pessoa crente deve harmonizar inteiramente a sua vontade com a vontade de Deus. O livre-arbítrio tem que ser sujeito ao livre-arbítrio de Deus. Quer dizer, a pessoa abre mão de seu livre-arbítrio para que seja feito o livre-arbítrio de Deus. E conservar-se num estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força, de glória em glória. E aqui resume tudo. Perdão e justificação são a só e a mesma coisa. Todos os pecados passados são perdoados. Suspensa a punição. E agora é tratado como um filho. Isso está em Cristo Triunfante, página 149. Mensagem escolhida, volume 1, página 397. Todo pecado deve ser renunciado como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória. E o crente tem de ter uma experiência progressiva, fazendo continuamente as obras de Cristo. E pela contínua entrega da vontade, quer dizer, o livre-arbítrio, entregue continuamente, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Quer dizer, não devo me iludir com a ideia de que fui justificado e estou justificado até o fim. Não, eu preciso
pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé, não corresponderem suas obras à sua profissão. Quer dizer, ele professa ser cristão, mas não anda no caminho de Cristo. Não está justificado pela fé. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 1, página 397. E o que é remissão agora? A purificação, tanto do serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais. No último, com o sangue de Cristo. Assim que somos purificados pelo sangue de Cristo. Porque o que é a purificação? É a expulsão do pecado. E isso graças ao sangue derramado na cruz do Calvário, que me constrange. Como eu vou continuar sendo pecador se Cristo morreu por causa do pecado? E isso me leva a Deus e diz, Senhor, me socorra, porque eu não posso continuar pecando. Não posso continuar com maus pensamentos. Não posso continuar com maus sentimentos. E aí o poder de Deus vai endireitando a vida do ser humano. Mas isso é porque o sangue de Cristo apela para a mente da pessoa que como ele vai continuar fazendo mal se Cristo morreu justamente para libertá-lo do mal. Paulo declara, como razão por que esta purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. E aí ele explica, remissão, o ato de lançar fora o pecado, é a obra efetuar-se. Grande Conflito, página 417. Então, o que é remissão? É lançar fora o pecado. No poder de quem? De Cristo. E o que é justiça? A fé é a condição sobre a qual Deus escolheu prometer perdão aos pecadores. Não que existe na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer sobre os méritos de Cristo. O remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Porque pela fé recebe o poder de Deus. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E esta o pecador deve à lei. Mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça, a única maneira que pode alcançar a obediência, é pela fé em Cristo. Que você acredita que Cristo pode lhe dar forças para vencer os maus caminhos, os maus atos da pessoa. E o que é veste de justiça? Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao céu. Nossa vontade, quer dizer, nosso livre-arbítrio, emerge em sua vontade. Quer dizer, se une ao livre-arbítrio de Deus. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossa mente se torna um com a mente de Cristo. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Qual o resultado dessa vida? Vivemos sua vida, que foi a experiência do apóstolo Paulo. Isto que significa estar trajado com a veste de sua justiça. Quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas sua própria veste de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então, o que são essas vestes de justiça? A obediência perfeita à lei de Jeová. E, por último, santificação. O que é santificação? A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Assim que somos santificados. Você vai obedecendo e você vai adquirindo o perfeito amor, a perfeita obediência, a perfeita conformidade com o livre-arbítrio de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Não somos ainda perfeitos, porque a luz é progressiva, mas é nosso privilégio
desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretarem a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem de estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Esse não tem conflito com o eu. Não tem luta consigo mesmo. Atos dos Apóstolos 5:65. Se você não tem luta consigo mesmo, porque está fazendo sua própria vontade. E o que é graça? Não devemos pensar que nossa própria graça e mérito nos salvem. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Mas aí ainda não explicou o que é graça. Observem agora. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Quando somos salvos pela graça, o que significa isso? Que somos salvos recebendo o caráter de Cristo. E para isso eu preciso obedecer a toda a palavra de Deus. Mas os que não apreciam nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Seu caráter não está moldado segundo a semelhança divina. Por sua própria negligência, abriram uma voragem, um abismo, que nada pode transpor. Entre eles e o justo está posto um grande abismo. Isso tem parábola de Jesus 2:71. Então, graça é o caráter de Cristo, é a vida de Cristo. Graça é favor imerecido, claro. E o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio. Quer ser perdoado sem qualquer mérito próprio. Sem nenhum direito a alegar a Deus. Ele é justificado pela redenção, observen agora, ele é perdoado pela restauração que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu, como substituto e penhor do pecador. Mas conquanto seja justificado, que seja perdoado por virtude do mérito de Cristo, não é ele livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Onde há fé, aparecem as boas obras. Os doentes são visitados. Cuidado dos pobres. Não se negligenciam os órfãos e as viúvas. São vestidos os desnudos e alimentados os pobres. Então, aí aparece o fruto. Mensagem escolhida, volume 1, página 398. Quer dizer, se eu sou um religioso, devoto, presente na igreja, sabe, amante da Sagrada Escritura, mas não tenho fruto, significa que precisa mudar muita coisa na vida desse ser humano. Então, relembrando e resumindo tudo, o que é expiação? Resgate com sacrifício. O que é redenção? Restauração da imagem de Deus na alma humana. O que é justificação? Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Justificação é o contrário de condenação. E o que é remissão? Ato de lançar fora o pecado. Isso é remissão. Justiça significa obediência à lei. Veste de justiça, obediência perfeita à lei de Jeová. Santificação, perfeita conformidade com a vontade de Deus. E graça, caráter de Cristo. Então, relendo os textos agora, os que colocamos no início. Mateus 26:28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O que diz aí agora? Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para abandono do pecado. Ficou bem mais claro com o propósito de Deus, não ficou? Agora, Efésios 1, versículo 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, para louvor da glória da vida de Cristo, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a
redenção, a restauração da imagem de Cristo em nós, pelo seu sangue, o abandono dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Muy interessante. Depois de ler o Espírito de Profecia, eu fiquei fascinado ao ler esses textos. Porque, se você lê agora, para louvor da glória da vida de Cristo, que Ele nos concedeu essa vida gratuitamente no amado, no qual temos a restauração da nossa alma, pelo seu sangue, o abandono dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Não tem mais consistência, isso não nos dá mais ânimo e força. Veja agora Lucas 24, versículos 46 e 47. E diz-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados, e abandono dos pecados em todas as nações. E isso que eu tenho que falar para as pessoas. Tem que abandonar o pecado. Romanos 5, 17 e 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da vida, do caráter de Cristo, e o dom da obediência, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, para que assim como o pecado reinou na morte, também a vida de Cristo reinasse pela obediência para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, fica muito mais claro. O Espírito de Profecia abre a mente, sabe? Ilumina o texto bíblico, e você começa a enxergar que eu preciso obedecer, não posso continuar desobediente à palavra de Deus. Isaías 61, 10 e 11, que foi o último texto que mencionamos. Regozijar-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, tá? E me envolveu com a perfeita obediência à lei de Jeová, com o manto de justiça, a perfeita obediência à lei de Jeová, como o noivo que se adorna de turbante. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a obediência e o louvor perante todas as nações. A obediência é um fruto do Espírito Santo. Ninguém pode obedecer independentemente do Senhor. Porque você tem uma natureza egoísta, orgulhosa, etc. Se alguém ofende, o Senhor lhe diz, tem que perdoar. Como você vai perdoar? É como uma criança, irmãozinhos aí. E o pai diz, peça perdão para ele. E ele vai e fala, perdão. Fala aqui para fora, mas de dentro não está perdoando. Bom, amanhã nós vamos começar a ver alguns textos, por exemplo. E aqui, para só você pensar, leia Apocalipse 6, 12 e 14, quando diz, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. O que significa isso? Só o Espírito Profecia para falar isso. En este outro, Apocalipse 5, 1, 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Que livro é esse? Amanhã você vai falar, né? Dando início a essa reunião. O que é esse livro que está selado com 7 selos e escrito por dentro e por fora? E o que significa que o céu se enrola? E assim tem vários outros conceitos que vamos começar a estudar amanhã. Queridos irmãos, vocês podem ver em todos esses textos a importância da palavra profética para o tempo do fim. Primeiro, para entendermos as Sagradas Escrituras hoje, o significado correto, e para que nossa vida possa ser transformada. Porque o ser adventista guardador do sábado não significa que vai ser selado. Eu vou mostrar o texto amanhã. Nem todo adventista do sétimo dia será selado. Por que não será selado? Porque o caráter não corresponde ao caráter de Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe
y que nos possamos estar entre os selados de Deus para andar com o Senhor Jesus Cristo por onde quer que Ele vá pela eternidade. Senhor abençoe a todos. Amém.